A radioterapia, então, ela teve a evolução, foi evoluindo ao longo do tempo. Então, antigamente, a gente fazia lá aquela... Eu peguei essa época, acho que você pegou também lá na Unicamp, não sei se... Dos cobalto, não sei se tinha lá cobalto. Tinha cobalto. Aí depois entraram os aceleradores lineares, e aí a radioterapia foi ficando cada vez mais... foi pegando áreas cada vez menores. Esse é o objetivo. O objetivo da radioterapia, quando você faz uma radioterapia externa com uma área muito grande, eventualmente você sim está neutralizando aquele tipo de célula que sobrou, mas na maior parte das vezes você pode estar destruindo, na verdade, irradiando célula normal. E aí você acaba causando danos. Além disso, a radioterapia nos primeiros 30 dias ela causa, de maneira geral, ela causa um edema. E aí depois é a fibrose que é esperada, né? Chegando lá próximo dos 60 dias. Então, sim, pode intensificar sintomas como cefaleia, náusea, vômito e etc. E aí, conforme foi evoluindo com a conformacional, modular e etc., a radioterapia foi ficando cada vez em áreas menores, né? Essa foi a evolução. E aí, hoje, nós temos também a radiocirurgia, não é? A radiocirurgia, às vezes, até, dependendo do tipo de glioma de tronco cerebral, talvez é a primeira escolha. Exatamente. Principalmente evoluindo com os métodos diagnósticos de ressonância. Um bom radiologista, uma boa máquina, consegue fazer um diagnóstico quase que histológico, né, através da ressonância, né? Sim. Assim, isso aqui é um glioma, isso aqui é um glioblastoma. Sim, né? Mudou muito. Mudou muito. E eu acho que com a inteligência artificial vai melhorar mais ainda. E você sabe que não é só para cérebro, para todos. Pra né? Eles conseguem com esse tipo de... Eu vou te falar que a evolução minha da tomografia, assim, vou te falar uma maneira que foi bem do dia a dia, é o seguinte: de repente o resultado da tomografia de tórax era normal. Aí, de uma hora para outra, quando chegou os equipamentos novos de alta definição, de tomografia, e com a vinda até do Ângelo aqui, quando ele chegou, a gente começou a ter a descrição pulmão. Começou a dizer a descrição dos nódulos. Nódulo pulmonar, né? Mas qual a repercussão desse nódulo pulmonar no paciente? Então, aí a gente chegou naquele limite de que os nódulos alguns pequenos, são bons, né? Tranquilo. Exatamente. Aí a gente chegou no começo... Isso foi uma evolução que a gente sentiu ao longo do tempo. Hoje, a ressonância, obviamente, você tem uma sensibilidade e uma especificidade muito grande. E com a inteligência artificial, como o Edilson chamou muito bem a atenção, isso eu acho que vai ser, não só para isso, mas para tudo, mas em especial para a imagem, isso vai ser uma revolução, porque você pega um banco de dados de X milhões, a inteligência artificial vai ver, inclusive, variação anatômica, vai conseguir te dar o diagnóstico. Se você fornecer todos os dados, inclusive histopatológico, exatamente, ela vai te dar o diagnóstico. Ela dá o diagnóstico, a gente vai chegar nesse ponto. E eu penso que a gente é capaz de pegar, pelo menos a gente espera pegar, eu acho que até cirurgicamente vai ter essa situação. Eu estava conversando com o Leandro essa semana, a gente vai fazer um aqui de digital, porque ele trouxe algumas informações bem relevantes desse congresso que ele foi da Sobracil agora semana passada. Ele fala, inclusive, o seguinte: naquela situação da evolução, em você entrar na cirurgia e com o banco de dados, igual avião, né? O robô, ele te dá o limite daquilo, né? Então, isso é uma coisa que a gente provavelmente vai pegar esse tipo de coisa como piloto lá. Olha, você vai até aqui, tá? Mas a partir daí você não vai, porque agora nós já estamos vendo isso, aquilo outro, tem variação anatômica. Isso é bom porque vai aumentar um pouco de maneira geral, a tendência é diminuir um pouco protege um pouco mais o doente, e a parte ruim é que talvez limite um pouco o cirurgião. Não, eu enxergo a inteligência artificial e o robô como um auxiliar muito importante. Eu acho que se a gente, vamos considerar que a gente hoje tem 100% da nossa capacidade, a gente vai ter 300%, 400% de capacidade para resolver uma doença, né? Então, eu acho que vai ser muito bom. Sim. Eu acho que a gente fala assim, a gente não vai ver. Sim, a gente vai ver. Está muito, muito rápido a maneira que eu acho que nos próximos 10 anos a medicina vai ter uma revolução. Também acho. A gente conversou uma vez sobre o chat GPT e tudo mais, né, cara? Você vê como a coisa vem hoje. E aí eles já têm hoje, você vê como que é o negócio. Aí eles já têm outro tipo de programa que consegue identificar se foi feito pelo chat GPT, pelas palavras que usa, até por conta do uso que é feito hoje.
mas eu acho que é isso aí mesmo. Não, Acho que a inteligência artificial para tumor de pele é essencial, né? Bate foto lá, já fala o diagnóstico, né? Exatamente. E talvez o que pode acontecer porque existem as cirurgias de mol e etc. E isso pode te ajudar, inclusive, até onde você vai para ressecção sem. Não caiu, né? Mas pode até, às vezes, a parte de biópsia de congelação para cirurgia de mol pode até te direcionar um pouco de forma diferente. Então, isso é uma coisa que. E é fácil, né? Porque pele, você consegue tirar foto pelo celular, né? Pelo menos é o que a gente espera, né? Falando um pouco sobre o tratamento adjuvante quimioterápico, a gente, obviamente... Deixa eu só falar uma coisinha da radioterapia, quer dizer, você falou da radiocirurgia, né? A radiocirurgia é uma radioterapia altamente dedicada, conformacional, né? Você vai lá na lesão e faz uma terapia, né? Quer dizer, é alta quantidade de radiação, mas localizada. Então, a radiocirurgia é uma opção, né? E... outra coisa, um método também de você vai falar da quimio, mas é a bracterapia, né? Que é colocar realmente, né? Sementes lá na região. Exatamente. A braque, pessoal, o que o Dr. Edilson falou, inclusive, da radiocirurgia quando você faz mais concentrado numa região muito pequena, obviamente você vai estar destruindo e não vai estar causando dano em tecido saudável. A braque, ela é feita com sementes radioativas. E geralmente. E daí são colocadas cirurgicamente. Exatamente. O material radioativo, a gente sabe que ele tem a vida útil dele, a meia-vida dele, né? Então, vai desde meia-vida de milhares de anos, como a gente vê lá na Rússia, o que aconteceu lá, na Rússia, na Ucrânia, né? Chernobyl, né? E até uma meia-vida pequena, de dias. Então, as sementes que são escolhidas para fazer a bracterapia de material radioativo têm uma meia-vida pequena, né? De alguns dias. Ou seja, isso significa que a radiação cai pela metade. E ela vai até chegar num nível de radiação muito baixo que não causa dano mais nenhum. Isso é a bracterapia. Você põe a sementinha de material radioativo lá no tumor mesmo, né? Você quer falar mais alguma coisa nesse sentido? Não, disso aí não, tá tranquilo. Aí falamos um pouco sobre a quimioterapia. Geralmente, vou passar um pouco, porque até o objetivo é conversar um pouco mais no Edilson, até nessa questão de cirurgia, mas geralmente a gente faz... baseado até no IDH que o Edilson disse, a gente indica, na maior parte das vezes, de maneira mais frequente, a temozolamida, que é o temodal. Obviamente, tem outros esquemas de quimioterapia que fazem de maneira a infundir na veia das pessoas. Então, existem essas indicações. Geralmente, isso é distinto de tumor para tumor, a gente não vai entrar no mérito, mas geralmente... faz a cirurgia, depois faz a radioterapia se tiver alguma margem comprometida, e junto à radioterapia, dependendo do tumor, você faz também o temodal, a temozolamida, que é a quimioterapia, por um tempo durante a rádio, depois fica por um tempo distinto de alguns meses depois da radioterapia. E aí a gente tem os novos tratamentos, né? Eu acho que a imunoterapia é um tratamento um pouco mais futuro, mas nós temos as drogas, os inibidores da angiogênese, e temos também as drogas-alvo, né? Que é muito importante nesse tipo de tumor. Qual que é o desafio para o cérebro, né? Diferente de outras áreas do corpo, a gente tem uma barreira hematoencefálica importante. Sim, até para quimioterapia ou imunoterapia, né? É isso mesmo. Ela consegue atravessar quando há quebra de barreira, né? Nessas áreas de tumor, mas o ideal é que o seu medicamento atravessasse essa barreira e agisse onde é o tumor, né? Então, esse é um desafio. Talvez a inteligência artificial vai ajudar a gente nisso também, né? Desafio para novas drogas, né? Novas drogas. Em cima disso que tem que... Novas drogas. Porque, às vezes, você tem que colocar uma quantidade muito alta no sangue para fazer a penetração, e daí cria a toxicidade no organismo também. Então, achar esse equilíbrio também, né? É bem difícil. Pessoal, as drogas-alvo, elas agem em determinado local ou determinada parte do tumor. Então, como o nome diz, eu não vou entrar muito no mérito, mas como o nome diz, ela foi pensada e estruturada e foi feita para agir naquele ponto do tumor.
e causar destruição, ou é aquela, mais ou menos, os inibidores de angiogênese, é aquela história que popularmente a gente via no Fantástico anos atrás, desenvolver uma droga que matava o tumor de fome, é basicamente esse tipo de coisa, onde não deixa, por exemplo, crescer, age lá na formação de novos vasos, não deixa crescer novos vasos e assim por diante, para tentar explicar de uma maneira muito grosseira. Já a imunoterapia, a gente falou lá que ela pode agir de duas maneiras. Auxiliar com que o sistema imunológico combata aquele tipo de tumor, ou senão, existem outras drogas também que desnudam um pouco, porque o que se passa é que às vezes o sistema imunológico não consegue identificar que aquilo é um tumor. Ou e aí, defender. Exatamente, Então, aí ela desnuda um pouco, né? Realmente, a gente usa, né, os anticorpos monoclonais, né? Exatamente. Que vão agir diretamente no tumor, ao mesmo tempo que age no tumor, ensina o organismo a responder àquele tumor, né? Sim. Então, por isso que é imunoterapia. E também tem algumas drogas, como vacinas, que você usa para o seu organismo produzir o anticorpo Isso contra mesmo. alguma coisa. E também tem a modificação das células T, que é a T-Care, né? Que eles mudam, pegam as células T do próprio cliente, né? E daí modifica elas para elas atacarem aquele tumor. Sim, isso é muito usado, hoje está sendo muito usado em tratamento hematológico. Mas isso, claro, ainda é novidade, não é a solução, não funciona em todos os casos, né? Isso aí. Tem um custo muito alto. Exatamente. Um custo muito alto. Quando começou, obviamente, quando quebra a patente, a gente consegue ter um pouco mais, virar um pouco, se popularizar. Quando começou, todas essas que a gente falou também tinham um custo muito alto. A gente espera que mas o células T aconteça a mesma coisa. Mas isso é uma coisa que faz parte, né? Da indústria, né? Faz parte das pesquisas, faz parte do porquê. O custo assim, é exagerado, que nenhum cidadão comum consegue pagar. Exatamente, né? Isso. Em especial o SUS, por exemplo, que está desde 2003 sem ter nenhum tipo de reajuste, entendeu? Então, isso é uma coisa que... Aí, assim, obviamente, a gente não vai entrar no mérito, mas existem as judicializações e tudo mais. Mas é isso. Se a gente for falar dessa situação de novas terapias, é bem isso do que a gente falou.